Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que bom estarmos aqui para, em mais esta oportunidade, estarmos juntos crescendo e sendo enriquecidos através da palavra de Deus. Nessa noite eu quero transmitir a você uma mensagem intitulada 3 coisas que você não pode fazer na pandemia. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já lançou o protocolo de prevenção contra o coronavírus, que é o uso imprescindível de máscaras, a higienização das mãos com sabão ou álcool em gel, a higienização das roupas usadas nas ruas, o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros de distâncias nas filas, procurar manter o isolamento social, ficando confinados em casa. E para aqueles que foram afetados pelo vírus, existe um composto de medicamentos que devem ser tomados para combatê-lo. E neste tempo de quarentena, onde as pessoas estão em suas casas, muitas delas estão ociosas, que acaba gerando uma ansiedade, porque não estão podendo realizar suas atividades profissionais como gostariam, e nem estão podendo congregar nos templos e participar das atividades da igreja. E é aí que estamos preocupados, porque nesta hora aspira alguns cuidados, nesse momento é que aspira alguns cuidados que devemos tomar como cristãos, porque é onde a nossa fé começa a ser provada como nunca foi. Nós estamos sendo provados quanto ao tipo de fé que temos, se vacilante ou não, se verdadeira ou fingida, se pequena ou grande, como a do centurião. A nossa fé está sendo provada porque não podemos orar junto com os nossos irmãos, o que nos inspira também. Mas o Senhor Jesus abriu o caminho para termos acesso ao trono de Deus e por isso podemos orar sozinhos. Não podemos estar na EBD, mas a revista da Escola Bíblica Dominical e a Bíblia Sagrada estão em nossas mãos. Não estamos podendo ouvir nem adorar com as músicas do Ministério de Louvor, mas Deus nos deu o maior de todos os instrumentos, a nossa voz. Você não está podendo ver o seu pastor pessoalmente, né? Mas está dada a você a oportunidade de ouvi-lo e vê-lo através das redes sociais e assim receber as suas mensagens. Por isso, a nossa fé está sendo provada, porque estamos tendo que passar por dificuldades geradas por esta pandemia e manter a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Então, para manter a sua fé viva, convido você a ver comigo 3 coisas que você não pode fazer nessa pandemia. Em primeiro lugar, você não pode deixar que a sua mente ociosa seja governada pelo pessimismo. E aí, eu quero ver com você Jó, capítulo de número 3, versículo 24 e 26. Porque Jó faz uma declaração aqui, um tanto que interessante para nós estudarmos. Jó, capítulo 3, versículo 24 até o versículo 26. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então vemos aqui que um exemplo bíblico está diante de nós, a partir da vida de Jó, que em meio ao seu sofrimento oriundo das perdas dos seus 10 filhos, dos seus bens, e como se não bastasse a perda da sua própria saúde, Jó se tornou uma pessoa ansiosa e com medo, e com receios de que coisas piores ainda lhe pudessem acontecer na vida. Jó tinha provado coisas terríveis que possa acontecer na vida de um ser humano, porque todas as áreas da sua vida foram afetadas, como por exemplo, na perda dos filhos, Jó foi abalado emocionalmente.
Na perda dos bens, Jó foi prejudicado materialmente. E na perda da saúde, Jó foi atingido fisicamente. E abalado por tudo o que havia sofrido na vida, Jó, com a sua fé, que diz respeito à sua vida espiritual, ele tinha administrado bem os danos sofridos a princípio. Mas agora, a partir desse capítulo 3, não conseguia mais sustentar uma postura firme e inegociável com Deus, e estava com a sua fé estremecida e confuso, chegando até ao ponto de amaldiçoar o próprio dia em que nasceu, como consta no verso de número 1 do capítulo 3 de Jó. E faz Jó uma declaração tanto que interessante, que nos leva a buscarmos uma compreensão das suas palavras e entendermos a realidade dos nossos próprios comportamentos e da vida de muitas pessoas. Jó disse, eu quero fazer aqui o uso da linguagem de hoje, neste verso de número 25, de Jó 3, o que mais eu temia me aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Essas palavras de Jó nos fazem ver então que o que ele havia passado com todas as perdas dos filhos, perdas financeiras, perda da sua saúde, era na verdade o que ele mais temia que acontecesse na sua vida. E isso nos leva a um diagnóstico da sua vida como pessoa, como ser humano, porque a conclusão que Jó temos aqui é que a conclusão que Jó era uma pessoa que, conquanto fosse justo, íntegro e que se desviava do mal como um servo de Deus e forte espiritualmente, ele era uma pessoa ansiosa e pessimista em seus pensamentos em relação ao futuro. Ou seja, Jó temia o que lhe sobreveio e tinha medo de tudo o que lhe aconteceu na vida, porque na verdade Jó, nos momentos de ociosidade de sua vida, permitia que sua mente se enchesse e fosse governada de pensamentos pessimistas e negativos. Jó permitia que sua mente se enchesse e fosse governada de pensamentos pessimistas e negativos. Ele tinha medos e receios de que um dia pudesse perder seus filhos, seus negócios, sua saúde, e justamente o que ele pensava e temia lhe aconteceu. E essa sua maneira de ser e conviver com as possibilidades da vida não está longe de nenhum de nós. Porque ainda podemos encontrar cristãos justos, íntegros e que se desviam do mal, mas ainda assim conviver com a ansiedade e com o medo de possíveis acontecimentos drásticos no futuro. Mas o que nós precisamos ver é que, de fato, ninguém deseja passar pelo que Jó passou. Mas uma coisa é não desejar passar pelas experiências de Jó, e outra coisa é viver com medo do que pode acontecer no futuro. E medo do futuro chama-se ansiedade, que no original grego é a asfixia da alma, que pode ainda desencadear a tão temida síndrome do pânico. Portanto, se tem uma coisa que você não pode fazer em tempos de pandemia, é não deixar sua mente ociosa ser governada por pensamentos pessimistas de ansiedade. Jó estava tão abalado com tudo o que estava passando, e tão confuso, somente em grande conflito, que chegou a dizer: não tenho descanso, não tenho sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó estava convivendo com sua mente governada pelo sentimento de medo do futuro, e isso era o que roubava dele a sua paz, o seu sossego de viver seguro. Talvez eu esteja pregando para pessoas que têm sofrido com o sentimento de medo do futuro, que têm convivido com a ansiedade de perto e têm às vezes se sentido asfixiada e sem forças. Como Jó vivia com medo da vida, com a incerteza do amanhã, e geralmente quem vive assim não consegue sair do lugar, vive limitado pela sua própria mente cheia de medo, enquanto que existem aqueles que são limitados pelas circunstâncias ao seu redor
porque se autolimitam por causa do medo que asfixia a alma, roubando-lhes a esperança de um viver melhor, de um futuro melhor. Entretanto, se ficarmos pensando na vida de forma negativa e pessimista, isso pode nos paralisar e nos desencorajar a lutar e a superar as dificuldades para conquistar nossos ideais e a viver os propósitos de Deus. Não deixe o medo de amanhã parar você. Viva um dia de cada vez e mostre a você mesmo que você consegue superar a ociosidade, preenchendo a sua vida, fazendo coisas significativas para os outros, para você mesmo e para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, já prevendo isso, ele disse aos crentes de Filipos, portanto, Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bem, uma outra coisa que você não pode fazer nessa pandemia, em segundo lugar, você não pode deixar que as suas frustrações te levem a ficar decepcionado com Deus. Olhe comigo para Jó capítulo 5, Jó de número 5, verso 8 e 9, 17 a 20, eu quero ler com você. Jó de número 5, verso 8 e 9 e 17 a 20. Quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele entregaria minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Verso 17 a 20. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida, e Ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Bem, o que acabamos de ler fala-nos de um conselho que Jó recebeu de um de seus amigos chamado Elifaz, que exorta a Jó a buscar a Deus em vez de se lamentar e frustrado ficar decepcionado com Deus. Elifaz, o amigo de Jó, tenta fazer Jó entender que se por algum motivo Jó estava passando por dificuldades, era porque Deus o estava disciplinando. E Jó não poderia desprezar isso, nem ficar frustrado e decepcionado com Deus. Porque quando é Deus quem nos disciplina, Ele mesmo permite a ferida e fecha a ferida. Ele permite o ferimento e Ele mesmo sara, porque as suas mãos curam. Elifaz tentava mostrar ao seu amigo Jó, que estava por sinal muito frustrado, sem entender direito o porquê de todo aquele sofrimento que parecia ser sem causa, que Deus é quem nos permite viver as angústias. Elifaz, amigo de Jó, tentava incutir isso na mente de Jó, tentava mostrar a Jó, que por sinal estava frustrado, que Deus é quem nos permite viver as angústias, mas também nos livra de cada uma delas, e em meio a elas nos capacita e fala conosco, e que também Deus, além de nos permitir sofrimentos, Ele nos livra. Ele também é quem não deixa o mal chegar até nós. Ou seja, parece-nos que Elifaz queria fazer Jó entender que Deus tem o controle das situações e podia, no entanto, permitir o que Ele quisesse para o cumprimento de uma finalidade que no momento não parecia ter explicações, mas que no fim teria um propósito, porque Deus não permite nada em nossas vidas sem propósitos. Tudo isso porque Jó estava frustrado,
para baixo, sem autoestima, sem esperanças, tinha perdido num só dia todos os seus filhos, sua família estava desestruturada, tinha perdido os negócios e também a saúde, e ainda a sua esposa o aconselha a amaldiçoar o seu Deus e a morrer. E às vezes na vida podemos passar por frustrações que podem embaralhar a nossa mente, trazer revoltas e nos fazer ficarmos decepcionados com Deus. Como por exemplo, esta pandemia que tem assolado o planeta Terra, inclusive a nação brasileira. E olhando agora para a sua realidade, quais são as consequências desta pandemia na sua vida? Quantos projetos você tinha para este ano? Quantas coisas você tinha colocado na sua agenda que você teve que cancelar? Quantos compromissos financeiros que você fez e que agora se transformaram em dívidas? E você não sabe o que fazer. E agora você se encontra cabisbaixo, pensativo, preocupado, sem dormir direito e quem sabe até decepcionado com Deus, por julgar que Deus não está fazendo nada por você, e quem sabe você não está até pensando como o salmista Asaf pensou lá no Salmo de número 73, do verso 4 ao 14, escute-me, eu vou ler para você o pensamento que Asaf teve, de repente pode ser o seu. Olha o que Asaf pensou: para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Falando da prosperidade dos maus que ele estava admirando, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, de opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha o pensamento de Asaf aqui. Ele olhava para a prosperidade dos maus, dos ímpios, e admirava, e ele que guardava o seu coração puro estava padecendo. De repente esse possa ser também o seu pensamento em meio a essa pandemia. Ou ainda você esteja agora atingido diretamente por esta pandemia e esteja frustrado por estar doente em cima de uma cama, se sentindo um homem, uma mulher, uma pessoa impotente, completamente dominado por essa enfermidade que é um inimigo invisível e que tem maltratado o teu corpo e, como se não bastasse, tem afetado também as suas emoções. Mas escute-me, Deus tem o direito de trabalhar na sua vida como Ele quer. Deus tem o direito de trabalhar na sua vida como Ele quer. Deus tem o direito de disciplinar você. Deus tem o direito de ferir você, de permitir angústias em sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus. E você é barro em suas mãos, que Ele molda e dá forma que Ele quer, que Ele deseja, para te fazer um vaso de valor. Por isso, Ele, quando vê você torto, Ele então te quebra para te fazer de novo, para que você possa ser usado nas mãos dEle e por Ele. Mas Deus também se permite a ferida e a angústia na sua vida. Ele tem um tempo para sarar e restaurar a sua vida, e na fome te livrar da morte, e em meio à guerra te livrar do poder da espada. E você, por favor, quando tudo parecer o fim e não entender nada do que está acontecendo com você, não murmure, não se frustre e nem se decepcione com Deus.
Porque por trás de cada situação que você não entender o que está acontecendo, Deus está trabalhando, ainda que isso gere dor e sofrimentos na sua vida, como foi com Jó. Porque está escrito: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Jó capítulo 5, verso de número 17. Outra coisa que você não pode fazer na pandemia, em terceiro e último lugar, você não pode deixar de transformar a sua casa em um templo de adoração a Deus. E para isso eu queria que você olhasse comigo o Salmo de número 147, é lindo. Salmo de número 147, os 5 primeiros versos diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Também eu queria que você abrisse em Jó capítulo de número 1, verso de número 5. Jó 1, verso 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que lindo louvor e que belas expressões de adoração podemos encontrar nos Salmos de Davi, não é verdade? E neste que nós acabamos de ler, ele está chamando o povo a louvar ao Senhor porque é bom. O salmista disse que é amável cantar louvores ao nosso Deus. Davi fez da sua vida um tributo de louvor e adoração a Deus, porque sempre ofereceu ao Senhor seu Deus culto de adoração, com profunda consciência da dignidade de Deus, de receber aquilo que lhe é exclusivamente devido. Porque, segundo as Escrituras, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. A propósito, Jesus disse isso lá em Lucas 4:8 para Satanás. E essa visão que o salmista Davi tinha de adoração e culto ao Senhor é o que nós precisamos ter hoje, para que também façamos da nossa vida um tributo de louvor e adoração para ser oferecida ao Senhor Deus. A palavra Salmos, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, chama-se psalmoi, que traduzida significa poemas para serem acompanhados com instrumentos de corda, deixando-nos subentendidos que os salmos são músicas de adoração e louvor a Deus, onde devemos, como cristãos, utilizá-los juntamente com a música em nossos cultos, porque, como o salmista disse, fica bem o cântico de louvor no culto ao Senhor. E Jó também, apesar de todos os seus conflitos internos e externos, emocionais também, e físicos que vimos, ele era um adorador, que constantemente estava oferecendo culto a Deus com a sua família. Jó fazia da sua casa um templo de adoração a Deus, onde ele sacrificava holocaustos como era a adoração no passado. Jó intercedia pelos seus filhos, Jó consagrava seus filhos a Deus. Jó tinha um coração quebrantado, porque apesar de seus conflitos e dificuldades que enfrentara, por fim reconheceu e confessou para Deus que ele agora sabia que os planos do Senhor não podiam ser frustrados, e que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora as experiências de dor e de angústia o fizeram contemplar o Senhor.
no final de tudo, ele faz essa declaração. Mas, no entanto, em nossa atividade de nos reunirmos no templo para cantar, louvar, adorar a Deus, essa oportunidade, ela não existe por enquanto. Ela está vetada por causa desta pandemia que nos obriga a estarmos confinados dentro de casa para não estarmos tão expostos a ela. Então é aí que entra a terceira coisa que você não pode fazer na pandemia, que é deixar de transformar a sua casa em um templo de adoração a Deus como Jó fazia. Sabe por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo, como um membro, e onde você estiver, você é a igreja. Por isso, na sua casa, faça o culto ao Senhor, cante hinos de louvor e adoração a Deus, ore, interceda pela sua família e pelos necessitados e leia a palavra de Deus. Transforme a sua casa num templo de adoração a Deus, onde a glória do Senhor encherá a sua casa, trazendo paz, segurança, saúde, edificação e salvação de vidas. Porque neste tempo, onde não podemos ir ao templo, precisamos fazer do ambiente da nossa casa um altar de adoração a Deus, para que as tristezas noticiadas nos telejornais e nas redes sociais não perturbem a nossa alma. Neste tempo de pandemia, cuide para que a sua família não adoeça fisicamente, mas também cuide para que a sua família não adoeça espiritualmente. Cuide primeiro da sua vida espiritual e depois da vida espiritual da sua família. E você pode fazer isso começando por não deixar sua família perder o compromisso com os cultos da igreja, que acontecem 3 vezes na semana, domingo pela manhã, domingo de noite e quarta-feira. Procure não realizar nada nesses horários de cultos, mas mantenha a disciplina com a sua família, mesmo não podendo ir até a palavra, mas sabendo que a palavra está vindo até você. Não perca e nem deixe a sua família perder o hábito de separar o tempo para os dias de culto da igreja, mas continue separando as quartas-feiras de doutrina, os domingos pela manhã da EBD e à noite da ministração da palavra. E permita que todos os presentes na sua casa, todas as pessoas presentes lá, possam expressar a sua fé através da prática de um culto vivo e verdadeiro ao Deus triuno, cantando, louvando, orando e recebendo a santa e bendita palavra de Deus. E quem sabe, em meio a essa situação toda, onde a igreja não está podendo estar no templo, mas a casa de cada membro da igreja está sendo um templo. Não venha de repente a sua casa, não venha a ser uma congregação, não venha a ser amanhã numa igreja. Quem sabe de repente na sua casa não venha dar muitos frutos e venha se iniciar um ponto de pregação ali, e depois uma congregação, uma igreja. Portanto, meu amado irmão, cuide-se de si mesmo, cuide, ajude a sua família a não perder o hábito de participar dos cultos online, que estão sendo justamente realizados nos mesmos horários dos cultos presenciais do templo, com o propósito de lhe ajudar a não perder a visão, o hábito de congregar. Esses cultos estão sendo realizados justamente nesses horários,
para lhe ajudar a não se perder no comodismo, na zona de conforto e nas distrações tecnológicas dentro de sua própria casa. Minha oração sincera é que você não se desvie estando dentro da sua própria casa, porque comumente o mundo é que apresenta seus atrativos efêmeros e com eles Satanás consegue enganar muita gente, mas parece que agora a estratégia dele mudou, porque você não está podendo estar lá fora. Então o inimigo está usando mesmo o que você tem em casa. Quem você será após essa pandemia? Um cristão fiel que suportou as adversidades ou um desviado da fé cristã? No final de tudo, como estaremos como cristãos? Frios ou mais fervorosos? Relapsos ou mais comprometidos na obra de Deus? Portanto, não deixe que as circunstâncias que você enfrenta hoje, que você enfrenta agora, não transforme você numa pessoa que você não é. Cuide da sua vida física, cuide das suas emoções, da sua mente e da sua vida espiritual, para que, quando tudo isso passar, ao invés de sorrir, você não possa chorar. Por isso, não vença somente a Covid-19, não veja apenas essa pandemia como seu inimigo, mas também vença a frieza espiritual que pode matar a sua fé. Por isso, você não pode deixar a sua mente ser governada pelo pessimismo, nem pode deixar suas frustrações te levarem a ficar decepcionado com Deus, e ainda você não pode deixar de transformar a sua casa em um templo de adoração a Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha sido enriquecido e despertado neste tempo para enfrentar este inimigo da frieza espiritual que tende a derrotar você, para que você, quando passar tudo isso, não consiga sair de casa, porque já não leu a Bíblia, não orava, não adorava a Deus, não acompanhou a igreja no ritmo dos cultos online. Essa é uma grande preocupação. Não deixe, mantenha-se firme, acompanhando a sua igreja, mesmo que seja online, mas acompanhe, não perca essa oportunidade, porque quando tudo isso passar, você precisará acompanhar esse ritmo para continuar servindo ao Senhor. Não deixe ser levado pelo medo, não deixe ser levado pelo desespero e nem deixe ser levado pelo comodismo que está mais perto de você do que nunca. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, a minha oração é em nome de Jesus, para que cada pessoa que esteja agora ligado conosco nesta mensagem esteja sendo despertada para, Senhor, começar a, ó Deus, ter uma disciplina espiritual dentro da sua própria casa, para que, ó Deus, seus músculos da fé não relaxam e não sejam levados por essa avalanche de entretenimentos, pelo comodismo e tantas coisas mais. Eu rogo ao Senhor que tenhas misericórdia desta vida e ajude esse irmão, ajude esta pessoa querida a se manter, ó Deus, com a sua fé viva na presença do Senhor. Eu oro agradecido e rogando ao Senhor por esta vida tão preciosa, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Santo Espírito Consolador esteja sobre a vossa vida, e a Igreja de Jesus diz, amém. Deus te abençoe.